Vamos lá. Bom dia, oficialmente. Bom dia aí, Guilherme, que está comigo, né? Depois os outros alunos, quando entrarem, eles vão acompanhando aí. Estamos gravando aí já também para postar depois nas redes sociais. Nossa aula de hoje, eu preparei a correção daqueles primeiros exercícios que eu passei na aula passada, no que eu comentei, só recapitulando o que a gente fez na aula passada, no nosso último encontro aqui online. Eu passei para vocês técnicas, né? Uma técnica de relembrar as formas de seno, cosseno e tangente, né? Do SOHCAHTOA, ok? Bom dia aí para quem está chegando. Recapitulando aqui, tá? Para o que eu fiz na aula passada, tá bom? Então, eu ensinei para vocês duas técnicas, né, de memorização. Uma para você memorizar as fórmulas de seno, cosseno e tangente, SOHCAHTOA, tudo bem? E a outra é de você dar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, através daquela música, né, do Natal, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tem a gravação aí, vocês podem acompanhar. E aí, hoje, eu preparei para vocês, nós vamos corrigir, né, os primeiros exercícios aí que eu passei para vocês, e aí a gente vai dando seguimento, tudo bem? No finalzinho da aula, eu vou passar para vocês o que eu fiz um planejamento, né? Uma pessoa da família da Iosana faleceu, né? Então ela vai mandar amanhã, mas aí eu vou falar para vocês hoje, para vocês se adiantarem, é mais resolução de exercício, tá bom? Então hoje a gente vai corrigir os exercícios. Eu só queria recapitular com vocês algumas informações que nós passamos aqui na última aula para vocês, só para forma de relembrar mesmo. Vou virar minha câmera aqui, hoje eu estou no celular, que aí hoje eu estou me dividindo, né? Estou no celular e estou aqui no computador também para ligar as pessoas. Então tá, nós determinamos na aula passada, estou aqui na página 19, tá? Só um lembrete. Nós determinamos na aula passada seno, cosseno e tangente, tudo bem? Aí eu falei para vocês que nós temos uma tabela aqui na página 20 do livro de vocês, uma tabela com seno, cosseno e tangente de todos os ângulos, tá? No ângulo de 1 grau, o seno vale 0,17, o cosseno vale 0,9998 e a tangente vale 0,0175, tá? Então, você pode consultar essa tabela. Essa tabela aqui, ela vai ficar disponível para vocês ou na hora da prova de um exercício, falar, considere o seno de 15 graus, 0,2588, etc. Eu sempre vou dar para vocês o que vocês precisam para fazer os exercícios, tá bom? Aí eu passei também, eu falei sobre os ângulos notáveis, né? Nós temos 3 ângulos. Por que eles são notáveis? Eles mais aparecem agora no primeiro momento. Eles foram escolhidos para a gente estudar e aprender sobre eles, e aí depois deles a gente usa qualquer outro ângulo, né? São o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, aquela musiquinha que eu ensinei para fazer essa tabela é só para esses ângulos, ok? E hoje ficou de nós começarmos a nosso exercício. Então, aqui eu tenho na página 23, o número 1, o exercício número 1, ele fala o seguinte: determine o valor das medidas desconhecidas em cada um dos triângulos a seguir. Letra A, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Desculpa a sombra aí, mas eu vou tentar melhorar, tá? Nós temos um triângulo desconhecido em que o ângulo de destaque é o ângulo de 17 graus. Então, em relação ao ângulo de 17 graus, o que ele pediu aqui? Determine o valor das medidas desconhecidas. Ele não pediu para achar todos os lados do triângulo, tudo bem? Ele também não pediu nesse aqui para a gente calcular seno, cosseno e tangente, os 3 ao mesmo tempo, tá? Ele só pediu para a gente achar a medida desconhecida, que nesse caso é x, tudo bem? E x nesse triângulo aqui, em relação ao meu ângulo em destaque, x é o quê? Me diz aí, me responde. O que é x em relação ao ângulo em destaque de... O que é x? Vamos lá, galera. Quem é x em relação ao ângulo de 17 graus? Seria o lado oposto da hipotenusa?
Não, o lado, na verdade, a hipotenusa é um lado, né? A hipotenusa é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ah, é verdade. Isso. Pois é. Aí, em relação a 17 graus, x, primeiro de tudo, x é um cateto ou x é a hipotenusa? X é o cateto, correto? Correto. Beleza. Então, que cateto ele é em relação a 17 graus? Ele está do outro lado do 17 graus. Então, ele é um cateto oposto. Tudo bem? Tudo. Ok, então, já descobrimos aqui qual a primeira característica desse lado desconhecido. Ele é um cateto oposto ao ângulo em destaque. Se eu for usar o meu socatoa, deixa eu escrever aqui, socatoa, eu vou ter que analisar o seguinte: qual desses aqui, né, do seno, do cosseno ou da tangente, eles utilizam um cateto oposto? O cateto oposto é o O aqui no socatoa, né? Ó, no seno eu tenho um cateto oposto, ó, o seno é o oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. Tangente é adjacente, tá bem? Então, qual que tem o oposto aqui? O oposto tem no seno. Seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos ver o que eu tenho aqui agora em completo. Em completo, eu tenho a hipotenusa ou eu tenho um cateto adjacente aqui? Vamos lá. O que mais me foi dado? Me foi dado o cateto oposto? Não me foi dado, nem pedido, tá? Ele está em branco aqui. O que me foi dado aqui? A hipotenusa. Então, eu tenho duas informações. Eu tenho o ângulo em destaque, que é 17, em relação ao ângulo de 17 graus. Eu quero o cateto oposto e tem a hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Oposto, hipotenusa. Qual é a única razão trigonométrica que, ao mesmo tempo, relaciona cateto oposto e hipotenusa? A gente vai lá no socatoa e vê que cateto oposto e hipotenusa pode ser o seno. Seno do ângulo em destaque é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Tudo bem? Vocês entenderam por que eu vou usar o seno aqui e não vou usar o cosseno nem a tangente? Me diz aí, rapidão. Sim ou não? Vocês entenderam por que eu vou usar o seno? O x é o cateto oposto ao ângulo de 17 graus. E o que mais ele me deu de informação? A hipotenusa. Que eu quero ou tenho, né, no caso, eu quero o x, que é o cateto oposto, e tem hipotenusa. Eu vou usar o que o exercício me deu, beleza? Eu não vou inventar de fazer aqui, por exemplo, aqui, o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu tenho um cateto adjacente aqui? Não tenho, então não vou usar o cosseno. Também não vou usar a tangente nesse caso, porque a tangente é o oposto sobre o adjacente. O oposto é o x, mas o adjacente ele não tem, existe. Tudo bem? Então eu vou usar o que me foi dado. X e 12, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa só pode ser o seno. Ok? Então eu vou lá. Seno de quem? Olha aí na resolução, ó. Opa. Chegar aqui. Seno de 17 graus, que é o meu ângulo de destaque. Seno de 17 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é x e hipotenusa é 12. Onde que eu acho esse valor do seno de 17 graus? Lá na página 20 do livro de vocês, tem a tabela com todos os ângulos, ó. Ângulo e seno. Seno é a primeira coluna, né? Então, eu vou procurar o seno do ângulo de 17 graus. Seno é a primeira coluna. Vou lá no 17, então, ó. Seno de 17 é igual a 0,2924, ok? Quem está com o microfone ligado, senão vai dar erro aqui na gravação, tá bom? Só para ajudar o pessoal. Então, obrigado. O seno de 17 graus é 0,2924. Eu substituí porque está lá na tabela. Quando eu substituir, eu vou multiplicar cruzado aqui, né? O x ele vai ficar sozinho e o 12 ele vai multiplicar, vai vir para cá multiplicando, né? O 0,2924. Então, 12 vezes 0,2924, aproximadamente, né? É sempre mais aproximado esse valor, quase nunca ele
ele é exato, né? Mas não tem problema não. A gente vai colocar um sinal de aproximado aqui, ou vai colocar as casas aqui, tem problema não, tá? 3,5088. Eu achei o valor desconhecido desse lado. Tudo bem? É só isso esse exercício. Lembrando que ele pediu no número 1 para determinar as medidas desconhecidas. E nessa letra A única desconhecida para eu achar é o X. Ele não pediu para eu achar esse aqui, ele estava em branco no exercício. Tudo bem? Alguma dúvida nessa letra A, pessoal? Me diz aí. A dificuldade aqui é que vocês vão ter que ir lá na tabela olhar qual o valor do seno, do cosseno ou da tangente desse ângulo para ter essa informação e substituir aqui. Tudo bem? E aí sim calcular. Me diz aí, alguma dúvida nessa letra A? Não. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou só ligar outra aula. Tá tranquilo. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou só dar uma informação para um pai aqui. Vão tentando fazer a letra B, quem não fez, que é do mesmo jeito. Rapidinho, 1 minuto. Estou de volta, pessoal. Desculpa a demora aqui. Então tá. Letra B. Letra B, eu tenho um triângulo aqui, cujo ângulo... Perceba aqui, pessoal, se alguém tem dúvida nisso ainda, o ângulo de destaque, ele não vai estar uma estrelinha ligada nele falando esse é o ângulo de destaque. Ele simplesmente vai aparecer aqui. Ó, nesse caso, o ângulo de destaque é de 63 graus. Na letra A foi de 17 graus. Na letra C é 22 graus. Aqui na letra, na número 2, nem tem o ângulo, né? Ele pede para você achar aqui o valor do ângulo, mas deixa para a gente discutir depois, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ângulo de 63 graus. E o lado desconhecido é qual aqui? Que lado é esse aqui que equivale a x? Me diz aí. Hipotenusa. Hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, eu quero descobrir o valor da hipotenusa, simplesmente, tudo bem? Vou olhar o meu ângulo em destaque, ângulo de 63 graus, e vou enxergar aqui, até usando o SOHCAHTOA, a gente vai para lá daqui a pouco, o que eu tenho e o que eu quero. O que eu quero, eu já sei que é hipotenusa. Então, por eliminação, lá no SOHCAHTOA, eu só vou usar o que tiver hipotenusa relacionado. Eu só vou usar o seno, porque o seno é oposto sobre hipotenusa, ou eu vou usar o cosseno, que é o adjacente sobre hipotenusa. Um dos dois. A tangente não tem hipotenusa, é só oposto e adjacente. Então, um dos dois. Vamos ver mais o que eu vou usar. Bom, já sei que tem hipotenusa. E quem é o 8 aqui nesse caso? Em relação a 63 graus, o que é esse número 8 aí? Que lado é esse aí? Qual o nome dele? Cateto.
É um cateto, mas é um cateto adjacente ou oposto ao ângulo de 63 graus? É um cateto adjacente. Então vamos lá, Guilherme. Ó. Você lembra que é o cateto que está ao lado, que faz parte do ângulo em destaque. Talvez você falou que é esse ângulo aqui, porque você ainda está com essa aqui na cabeça. Olha só. Aqui, ó, o ângulo de 17 graus está aqui e o cateto que eu queria descobrir estava do outro lado. Ok? É a mesma coisa esse, só que o ângulo não está aqui embaixo, está aqui em cima. E o cateto que eu tenho escrito aqui, que vale 8, é o cateto do outro lado. Está vendo que o 8 não faz parte da formação do ângulo de 63 graus? O cateto que faz parte do ângulo de 63 graus, que cria ele, é esse aqui. Esse é o adjacente. Quando o cateto está do outro lado do ângulo, não encosta, essa linha não encosta nesse ângulo, é o cateto oposto. Entendeu, Guilherme? Entendi. Beleza. Então, mais uma vez, ó, eu tenho um cateto oposto e agora eu quero a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou lá no SOCATOR de novo. Ó. Cateto oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa é quem? Seno. Vou usar o seno de novo. Aí eu escrevo aqui, ó, seno de que ângulo? De 63 graus, ok? Seno de 63 graus é igual ao cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, quem é que eu quero saber, né? X. Quem é o seno de 63 graus? Na minha tabela novamente, vou ver aqui, né? Ó, aqui vai até o 45 aqui no final, então tá nessa outra linha aqui. O seno é a primeira coluna, tá? Eu acho o 63. Vamos lá, ó. Seno de 63 graus é igual a 0,891. Então, no lugar do seno de 63 graus, eu vou colocar aqui 0,891. Seno, tá? Minha tabela aqui na coluna do seno. Peguei lá com o ângulo. Então, eu vou colocar esse valor aqui, tudo bem? De 0,891. Ele botou um zero aqui no final, não tem problema não, tá? Então, eu vou colocar 0,891 é igual a 8 sobre x. Multiplico cruzado aqui novamente. Quando eu multiplicar cruzado, esse x vai vir aqui para cima, ok? E aí eu vou precisar passar esse 0,9 aqui para baixo. Vai inverter, tá? Porque esse x veio para cá e esse 0,891 veio aqui para baixo, do jeito que está aqui. 8 dividido por 0,891 é aproximadamente 8,979. Eu achei o valor do x, que nesse caso é a medida desconhecida. Simples assim, é isso que ele pediu. Entenderam aí? Entenderam, pessoal? Me diz aí. Dá um feedback. Sim. Show de bola. Sim. Letra C. Na letra C, o meu ângulo em destaque é o 22. Aqui eu tenho um cateto, que é o cateto do outro lado, ou seja, o cateto oposto mede 3 e o cateto adjacente é x. Então, eu quero esse x, eu quero o cateto adjacente. Por que ele é adjacente? Porque está ao lado do meu ângulo em destaque. Ele faz parte do meu ângulo em destaque. Então, aqui eu tenho duas informações, três, né? Eu sei que o ângulo é de 22 graus. Em relação a 22 graus, o que o exercício me deu? Ele me deu o cateto oposto, que vale 3, e me deu o cateto adjacente, que na verdade pediu, né? Ele é x. Então, cateto oposto e cateto adjacente. O que eu vou usar no meu SOCATOR? Oposto e adjacente ao mesmo tempo. Só pode ser a tangente. Só a tangente é igual ao oposto sobre o adjacente. Seno e cosseno, eles relacionam a hipotenusa, que nesse caso aqui nem foi escrito. Então, usando o que ele me deu, tangente é igual ao cateto oposto sobre adjacente, ok? Então, tangente do ângulo, né, em destaque, tangente de 22 graus, é igual ao cateto oposto. Deixa eu tirar algo aqui. É igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, ó, 3 sobre x.
Quem é a tangente de 22 graus? Vou lá na minha tabela, porque eu fiz isso em todas, né? Então, vocês vão ter que fazer também, ó. A tangente é a minha terceira coluna, tá bem? Só estou localizando aqui para vocês. Vou achar o ângulo de 22 ali embaixo e vou relacionar com a terceira coluna. Então, vamos lá. Ângulo de 22 graus, primeira, segunda, terceira coluna, é igual a 0,404. Descobrir o valor da tangente de 22 graus, 0,404. No lugar da tangente de 22, eu vou colocar o valor de 0,404. E botou um zero aqui depois, mas não tem problema. Tá? Então, é igual ao oposto sobre adjacente, 3 sobre x. Mesma coisa da letra B. Quando eu multiplicar cruzado, esse x vai vir para cima, e para deixar o x sozinho, esse 0,404 vai vir aqui para baixo. Eles vão trocar de lugar. Vai ficar 0,404, que é aproximadamente 7,425. Então, o valor do cateto adjacente é igual, aproximadamente, né? 7,425. Tudo bem? Entenderam aqui essa número 1, pessoal? Alguma dúvida nela? Não. Tranquilo, então. Número 2. Calcule o seno, cosseno e tangente do ângulo indicado em cada triângulo. Então, eu vou ter que descobrir seno, cosseno e tangente do ângulo agudo indicado, do ângulo em destaque. Nesse caso, ele não deu o valor do ângulo, tá? Mas ele nem pediu qual ângulo é, né? Nem perguntou, mas a gente vai ter como descobrir ali, tá bom? É esse ângulo aqui. Então, em relação a esse ângulo aqui, ele pediu o seno, o cosseno e a tangente. Quem é o seno? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. 3 sobre 6. Já calculo aqui direto. 3 sobre 6 é igual a 0,5. Espera aí. Esse ângulo aqui, esse valor, o seno de um ângulo sendo 0,5, poxa, será que eu vou precisar calcular o cosseno e a tangente também? Se é 0,5, o seno de qual ângulo é 0,5? Está vendo meu pensamento qual está sendo agora, pessoal? Que ângulo, é o alfa, né? Que ângulo vai ter o seno igual a 0,5? Qual ângulo é esse? Eu posso usar a minha tabela, não preciso resolver todas, eu resolvi só uma, que foi o que o exercício me deu de informação. Eu não preciso usar Pitágoras aqui para descobrir esse valor e depois achar o seno, o cosseno e a tangente, fazer isso 3 vezes. Com uma só eu consigo descobrir, se eu tiver a tabela em mãos, ok? Então, se eu sei que o seno de um ângulo desconhecido é 0,5, eu vou lá na tabela e procuro o seno que é igual a 0 e vejo qual é ele. Depois é só copiar o valor do cosseno e da tangente. Meu exercício está resolvido. Vamos achar que ângulo tem um seno igual a 0,5? Vamos lá, hein? Bom, agora eu olho aqui direto na tabela do seno, tá bom? E aí eu vou achar um ângulo igual a 0,5. 0,5. Vamos lá, hein? 0,0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Opa! Um seno igual a 0,5. Qual o ângulo? 30 graus. Já descobri qual é aquele alfa. Aquele alfa tem um seno igual a 0,5 graus. Então, na hora ali de eu fazer... Desculpa aí que alguém me ligou. Na hora de alguém me fazer, na hora da gente fazer, se eu achei que o ângulo, o valor do seno desse ângulo é 0,5, foi na tabela e descobri o valor do alfa. Sei que esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Como eu acho o cosseno? Como eu acho a tangente? Vai na mesma tabela, meu querido, minha querida, lá no 30 graus, ó, 30 graus, o seno é 0,5. O cosseno é 0,866 e a tangente é igual a 0,5774. Pronto, acabei o exercício. É só copiar esses 3, que na verdade esses 2, né? Porque o primeiro eu calculei. Entenderam aqui a dinâmica, pessoal? Sim? Falaram sim aí? Sim. Show. Pois é. Com o que me foi dado, eu descobri um e aí eu fui lá na tabela, analisei qual o ângulo e copiei os outros.
Vamos fazer a mesma coisa aqui na letra B. A mesma coisa mesmo, tá? Qual é o meu ângulo em destaque aqui? É o ângulo beta. Eu não sei qual é ele. Aqui vocês viram que eu assim para quê? Se você não quiser fazer o que eu fiz, tem um outro caminho. Você pode, ó, eu tenho aqui um lado e outro lado. Eu posso descobrir esse pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Eu até fiz isso aqui rapidinho, né? Aqui embaixo, só para mostrar a vocês. Eu calculei qual o valor da minha hipotenusa ali, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25. Aí de cabeça eu apliquei a raiz quadrada de 25 é 5. Então descobri o valor desse. Dá para eu fazer dessa forma, é mais demorado, que eu vou fazer 3 contas, mas dá para eu usar só o que me foi dado. Me foi dado esse 3 e me foi dado esse 4. Em relação ao ângulo em destaque, 3 e 4, primeira coisa que eu sei, 3 e 4 são catetos, ó. Eles formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? 3 é o cateto adjacente, porque está do lado do ângulo, e 4 é o cateto oposto, que está do outro. Bem, então vamos lá. Cateto oposto e adjacente, os dois que me foram dados aqui. Usando só catoa, qual que tem os dois ao mesmo tempo? Oposto e adjacente. Não é esse, porque esse tem hipotenusa. Não é o cosseno, porque tem hipotenusa. É a tangente. Tangente é igual ao oposto sobre adjacente. É o que eu tenho lá. Então vamos usar, né? A tangente de beta, a tangente do ângulo desconhecido aqui, é igual ao cateto oposto a beta, 4. Ó, eu tinha até errado aqui, na fome aqui, né? Eu inverti, mas ó, 4 é o oposto sobre o adjacente, que é 3. Quanto que é 4 sobre 3? Alguém me fala aí? Alguém sabe? Mais ou menos de cabeça? É 1,333. É uma dízima aqui depois, né? Não precisava desse monte de 3. Então eu vou lá e vou procurar que tangente de que ângulo dá 1,3333. Vamos lá? Vamos procurar na nossa tabela? Agora, na tabela, na coluna da tangente, e vou procurar 1,3. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos, ó. 1,3. Não está aqui. Opa, não está aqui, não está aqui. Vou lá para o outro lado, então. Ó, nos ângulos a partir de 46. Vamos na tangente, ó. 1,03, 1,1, 1,2, 1,27, 1,327. É mais ou menos esse ângulo aqui, 33 lá. Esse ângulo aqui é qual? 53 graus. Está entre 53 graus e 54 graus. Um dos dois aqui você pode usar, tá, pessoal? Porque é um valor aproximado. Lá já é uma dízima, né, periódica, 1,3333. Aí eu vou ter o valor de tangente aqui, 1,32 e 1,37. Bom, então deve ser mais ou menos aí, se eu quisesse um valor exato, praticamente mais próximo, uns 53,2 graus. Mas não vou focar nisso aqui não, porque a minha tabela não dá valor de ângulo quebrado. Então eu vou pelo aproximado. O aproximado é o de 53 graus. Já sei que a tangente é esse valor. Então o seno vai ser 0,798,5 e o cosseno vai ser 0,6018. Achei os 3 valores aqui. E terminei o meu exercício, porque eu calculei e peguei os outros por tabela. Tudo bem? Aqui que é a definição, né? Vai fazer uma coisa por tabela. Você pega um valor, calcula um valor e pela tabela você descobre os outros. Entenderam aí, pessoal? Ok. Um minutinho só para a gente finalizar. Vamos lá, que tem uma próxima aula agora, mas eu acho que a gente vai dar para fazer isso aqui tranquilo. Vou ler aqui com vocês, tá? Um avião decolou segundo constante de 14 graus com o plano horizontal, o ângulo constante, né? Ou seja, quando ele decolou de uma forma constante. Ele não fez isso aqui, ó, que o lápis está fazendo agora. Ele decolou de uma forma constante, igual o avião faz mesmo, aí vai subindo, ok? Um plano horizontal. Ou seja, ele decolou da Terra, né? Ele foi subindo aqui e o plano horizontal é a pista, tudo bem? Sabendo que algum tempo após decolar, o avião sobre torre de 1.800 metros do local da decolagem.
Ou seja, não é a torre que tem 1.800 metros. Depois de 1.800 metros, o avião passou por cima de uma torre. Ok? O que ele pergunta aqui? Calcule a distância x percorrida pela aeronave e a altura que ela se encontrava em relação ao solo quando sobrevoou a torre. Olha só, ele fala qual o tamanho da torre. Mas vamos lá. Dá para descobrir. O que ele quer descobrir aqui, pessoal? Ele pediu o quanto que o avião, esse cálculo aqui é do anterior, desconsidera, tá? Ele pediu quanto que o avião percorreu ao passar por cima da torre, ou seja, ele quer esse valor desse lado do triângulo aqui, ó, que o avião, ele quer exatamente esse lado aqui, que ele chamou de x, e depois ele pediu que qual é nesse ponto aqui, ó, quando ele estava passando em cima da torre, qual era a altura do avião em relação ao solo, esse h. Então, eu tenho que descobrir duas coisas. Tem que descobrir esse lado, que é x, e esse lado, que é h. Me responde aí rapidinho. Esse x, no meu triângulo retângulo aqui, ele não tem um ângulo de 90, mas ele aparece aqui, né? Vou até desenhar, só para vocês se localizarem. X é quem no meu triângulo retângulo? Diz aí, pessoal, x é quem no meu triângulo retângulo aí? Esse x aqui é quem? Esse lado aqui é quem no meu triângulo retângulo? Que lado é esse? É cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? X aqui, pessoal, vamos lá. X é hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente? Olha para o triângulo. Hipotenusa. Boa, Ana. Hipotenusa, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus que eu nem tinha antes aqui, né? Mas é só analisar, ó. O chão é um plano horizontal. A altura da torre forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse é um cateto, esse é outro cateto. O x só pode ser hipotenusa. Tudo bem? Vamos calcular esse valor de x aqui, então? Se eu sei, que x é hipotenusa, eu vou ter que fator ou seno, que tem hipotenusa, ou cosseno, que tem hipotenusa. Agora, vamos descobrir quem ele me deu ali, para eu saber quem eu vou usar, se é o seno ou o cosseno. Bom, ele me deu o valor de 1.800 metros, né, que é o valor aqui, o quanto que ele percorreu, né, de onde ele partiu até a torre. 1.800 metros, nesse triângulo aqui, é um cateto oposto ao ângulo de 14 graus, ou adjacente ao ângulo de 14 graus. Ei, Lau, repete a pergunta, por favor. O 1.800 metros é um cateto oposto ao ângulo de 14 graus ou um cateto adjacente ao ângulo de 14 graus? Primeira coisa que x é hipotenusa, né? Se x é hipotenusa, esses dois são... Olha o ângulo de 14 graus e olha o 1.800. Aqui Adjacente. Isso, está aqui do lado, é adjacente. Se está do lado do ângulo de 14 graus, é adjacente. Se fosse aqui, seria oposto, porque está do outro lado, tudo bem? Mas está do ladinho aqui, ele faz parte do ângulo de 14 graus. Então, adjacente e hipotenusa. Adjacente e hipotenusa só pode ser o cosseno. Então, para descobrir o x, eu vou usar o cosseno. Ó, vou escrever aqui, fazer ao vivo aqui com vocês, hein? Cosseno de 14 graus é igual ao cateto adjacente, que é 1.800, sobre a hipotenusa, que nesse caso vai ser x. Quem é o cosseno de 14 graus? Vamos descobrir lá na tabela. Vamos ver aqui, ó. 14 graus. Cosseno é a segunda tabela, né? Seno, cosseno. Cosseno de 14 é 0,9703. É igual a... Então, substituindo, né? 0,9703 é igual a 1.800 sobre x. Quando eu multiplicar cruzado aqui, o x vai vir para cá e esse número vai vir aqui para baixo. Acho que tem até a resolução que está adiantando a nossa vida. Não, tem não.
Então, vamos lá. Então, reescrevendo aqui, x vai ser igual a 1.800. Faz aí para mim rapidinho, sobre 0,9703. Faz rapidinho para mim. Divide 1.800 por 0,9703, porque eu estou usando meu celular aqui, não consigo dividir. A gente vai descobrir o valor do x. Quanto que deu? Posso fazer aqui também, né? Deu 1,855. Não é vírgula, não é vírgula não aí no caso, tá? Porque está dividindo por um número menor. É 1.855 metros, ok? Então, esse valor de x é 1.855 metros percorridos. Se você fez, vai excluir mesmo, tá bom? O que falta descobrir? Falta descobrir a altura do avião em relação ao solo nesse ponto aqui. Ou seja, esse lado, essa altura aqui também, se eu for olhar no nosso triângulo, é como se fosse o cateto oposto. Ó, cateto oposto, aí eu escolho se eu faço seno ou tangente, porque eu tenho agora eu tenho tudo, né? Eu tenho o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Para eu achar o seno, achar esse cateto oposto, eu escolho qualquer um. Vamos usar o seno, tá? O seno de 14 graus é igual ao cateto oposto, que é igual a H, perdão, sobre a hipotenusa. Vou escrever aqui no cantinho. Seno de 14 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, porque eu quero, sobre a hipotenusa, que é o que eu achei, acabei de achar aqui, né? A hipotenusa, 1.855. Agora, quem 14 graus? Eu vou lá na tabela onde eu achei o cosseno e vou ver o seno aqui, ó, 14 graus. O seno é 0,2419. Vamos lá. Então, 0,2419 é igual a H sobre 1.855. Multiplico cruzado aqui, né? Na verdade, o 1.855 vai passar multiplicando e vai ficar aqui H é 1.855 vezes 0,2419. Qual é a altura aí, então, pessoal? Multiplica para mim 1.855 vezes 0,2419. Me diz aí qual a altura do avião nesse ponto aí. R$ 448. Opa, 448 o quê? O quê, pessoal? 448 reais, quilos. 0,7. Tá, 0,7 o quê? Metros? É metros, né? Ele não Sim. quer a altura. A altura toda foi calculada em metros. Então, a resposta final, a altura do avião, nesse ponto aqui, é de 448,7 metros. Achei tudo que eu precisava. Vocês que a gente só usou o que a gente aprendeu das últimas aulas, seno, cosseno e tangente. E aqui a única dificuldade, entre aspas, né, é que você vai ter que usar aquela famosa malandragem matemática, né? Bom, o que é o 1.800 que ele me deu? O 1.800 que ele me deu em relação ao ângulo de destaque é o cateto adjacente. Então, você já sabe o que você tem. Você vai ser obrigado a usar uma das fórmulas do SOHCAHTOA que tem um cateto adjacente. Ou seja, vai ser o cosseno ou vai ser a tangente. E aí você vai ver o que ele quer. Ele quer aqui primeiro a hipotenusa. Depois ele quer o cateto oposto. E aí você vai escolhendo entre seno, cosseno e tangente, vai olhando na tabela, que é o que você tem, para ir fazendo. Tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês, a sala já terminou, mas eu vou deixar aqui para vocês o seguinte, refaçam essa atividade aqui, e aí na quarta-feira eu passei para ele já o revisional do capítulo, nessa parte da página 25, o que eu já conquistei. Eu passei tudo lá.
tá? Mas aí, como tem, inclusive essa é a matéria da prova, né? O capítulo 4 inteiro, vai fazendo, você vai achar a altura, vai achar tudo, vai ver seno, cosseno e tangente, né? Também. E aí você vai anotando o que você tiver dúvidas, tá? Nessa parte aqui final é um pouco mais dificultoso, não vai ser o nosso foco agora no momento. Então você vai fazendo. Uma outra coisa que eu passei para vocês é um exercício de seno, cosseno e tangente do caderno de atividades. Caderno de atividades, página 40, número 17 e número 18. O número 17 fala o seguinte: observe as medidas do triângulo e calcule seno, cosseno, seno, né, desse ângulo B, cosseno do ângulo B, seno do ângulo C e cosseno do ângulo C, etc. Tá bom? E aí eu vou precisar desligar aqui agora. Estou chamando aqui, já deu nosso horário. Um beijo, um abraço, até na sexta. Qualquer coisa me manda mensagem. Tchau, tchau. Falou.